Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar o nosso mini curso sobre licitações. Isso aqui não é uma aula, é um mini curso. Por quê? Porque o nosso propósito aqui é ensinar com profundidade, é ensinar de forma que você realmente aprenda esse assunto. E licitações, como é sabido aí dos nossos amigos concurseiros, é um assunto que sempre está sendo cobrado em concurso público. Então é um assunto que você tem que colocar na sua cabeça. Eu quero aprender de forma definitiva. E para você aprender de forma definitiva, cara, eu só entendo o seguinte, estudando a lei seca. Tá? Cara, 95% das questões de licitação serão Ctrl+C e Ctrl+V da lei de licitações. Ah, professor, eu tenho que memorizar? Cara, não tente memorizar que vai ser muito difícil. Você tem que entender, compreender os dispositivos. Depois que você tem uma noção, um juízo de valor, cara, fica muito mais fácil fixar, né? Então vamos lá, instrução do processo licitatório, tá? Instrução do processo licitatório, então essa videoaula nós iremos abordar, tá? Nós iremos abordar do artigo 18 até o artigo 27, tá certo? Até o artigo 27. Lembrando para vocês, fazendo uma ajuda à memória, tá? Nós estamos no título 2 das licitações, né? Aí o que acontece? Tem muitos editais que cobra apenas licitações, tá? Não cobra o quê? Contratos administrativos. Contratos administrativos é o título 3. Então, se o seu edital cobrar apenas licitação, você vai ter que estudar o título 1 e o título 2. Bingo, pronto, né? Agora, se ele cobrar a lei toda, você tem que estudar todos os títulos, né? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, processo licitatório, tá? Aí, ó, licitação, capítulo 2, fase preparatória. Aí nós estamos aqui na fase preparatória, né? O que acontece, né? Na aula anterior, né, lá no artigo 17, o primeiro capítulo, processo licitatório, no artigo 17, ele falou o seguinte, são fases, o processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Tá? Então, ele definiu quais são as fases da licitação. Primeiro, né? Fase preparatória. Né? Professor, qual que é essa fase preparatória? Exatamente o que nós vamos estudar hoje. Tá? É a fase preparatória. Olha, ó, fase preparatória, parte geral. Então, a fase preparatória, capítulo 2, que a gente começa hoje. Só que essa aula não termina, a gente não vai ver todas as sessões. Então, nessa aula, a gente vai ver exclusivamente da instrução do processo licitatório. Na próxima aula, modalidades, que você sabe, concorrência, pregão, diálogo competitivo, né? Critério de julgamento, maior desconto, menor preço, técnica, né? Aí disposições setoriais, ou seja, quais são as atitudes, né? Quais são os requisitos, né? Quais são as informações importantes na fase preparatória para compras. Mesma coisa para obras e serviços de engenharia, dos serviços em geral, da locação de imóveis e das licitações internacionais. Então, a fase preparatória são todas essas sessões aqui. Tá? Então, temos o seguinte, vamos lá. Quais são as fases da licitação? Já expliquei isso para vocês, só para ter uma ajuda à memória para vocês. Então, primeiro, são 7 fases, anota aí. Fase preparatória, desculpa, gente, né? Segundo, divulgação do edital. Terceiro, apresentação das propostas e lances quando for o caso. Quarto, julgamento. Quinto, habilitação, muito importante, habilitação. Recursos é a sexta e a fase de homologação é a 7ª fase, tá, do processo licitatório. Cara, isso aí você tem que saber, 7 fases, tá? Fase preparatória, divulgação do edital, apresentação das propostas ou lances, quando for o caso, né? Aí você tem o julgamento, você tem a habilitação, a fase recursal e a homologação. Pronto. Né? Pronto, são as 7 fases, isso você tem que saber. Tá? E agora, o que a gente está estudando? A gente vai estudar agora o capítulo 2, fase preparatória. Tá? Essa aqui é a maior aula dessa fase, né? Ela mais detalhada. Tanto é que a gente vai trabalhar parte 1 e parte 2. Tá? Porque o professor cansa e o aluno também cansa. Então vamos lá, fase preparatória. Vamos lá, vamos começar a estudar esse cara aqui, né? Instrução do processo licitatório, né? Ó, instrução, tá? Então a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo
planejamento e deve compatibilizar com o plano de contratações anual, que trata o inciso 7 do caput do artigo 12 desta lei. Sempre que elaborado e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação compreendidos, né? Então está aqui, né? Então isso aqui é o caput, né? O caput é a cabeça do artigo. Então o que ele fala? Ele vem conceituar o que é fase preparatória. Então ele coloca aqui no comando da questão, cara, duas coisas importantes, né? Primeiro, na fase preparatória foi caracterizada pelo quê? Planejamento. Então, você tem que planejar uma licitação. Ela tem que ser planejada. Inclusive, o planejamento é um dos princípios novos da licitação. Tudo bem, você vai planejar, mas você vai planejar, você tem que ter parâmetros, né? Qual que é o parâmetro? Que nós estudamos na aula passada, o inciso 7 do caput do artigo 12. O que ele fala? Plano de contratações anual. Né? O que trata esse cara aqui, ó? Aí o que ele faz aqui? O que esse inciso 7º aqui do artigo 12? Ele fala o seguinte, olha, o setor de compras irá solicitar para todas as unidades do órgão o que é o plano de demanda, de contratação, tá? Ele quer a formalização das demandas. A partir do momento que ele tem um setor de compras, né, ele tem o quê? Todas as demandas, ele consegue o quê? Alinhado com o planejamento, fazer o quê? O plano de contratações. É isso que ele quer. Ele quer o quê? Ele quer trazer o legislador aqui, ele está obrigando, né, o órgão público a melhorar a sua gestão corporativa, com certeza, né? Beleza. E esse plano, ele tem que ser elaborado sempre de acordo com as leis orçamentárias, claro, né? Abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas, ou seja, do mercado, e a gestão que pode interferir na contratação. Beleza. Então esse aqui é o comando. Então na fase preparatória, o que você tem que saber? Você tem que saber que vai ser uma compatibilização, tá, das demandas levantadas, né? Aí vai fazer o plano de contratação, e do plano de contratação o instrumento de planejamento. Ok, beleza. Aí o que ele vem? Agora ele vem com um monte de situações, né? Compreendido. Então, o que compreende a fase preparatória? Tá? Olha só, muitas coisas, né? Então, na fase preparatória, primeiro item, ele tem que falar o seguinte: a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracteriza o interesse público envolvido. Então, o que acontece aqui? Então, o primeiro item, ele fala o seguinte, né? Fundamentada em um estudo técnico preliminar. Então, descrição da necessidade da contratação. Então, ou seja, você vai fazer uma licitação, beleza. Para você fazer uma licitação, você vai ter que elaborar um cara chamado de estudo técnico preliminar. Então, essa é a regra geral. Professor, nós temos exceções? Nós temos exceções, que é o parágrafo 1º. Tá? Então, regra geral, para licitação, fase preparatória, estudo técnico preliminar. Professor, esse estudo técnico preliminar nós já estudamos aqui. Sim, nós já estudamos aqui. Nós estudamos lá no título 1º, na parte das definições, no capítulo 3º. Lá nas definições, cara, essa aula das definições é uma aula muito importante. Você tem que ir para a prova de concurso com essa aula na cabeça. Porque como a lei é muito grande, cara, então o examinador ele fica até um pouco constrangido o que ele vai cobrar. Então ele acaba cobrando o quê? Ele acaba cobrando as definições. Tá? Ele vai cobrar as definições. O que diz lá nas definições? O que é o estudo técnico preliminar? Inciso 20 do artigo 6º da lei. Estudo técnico preliminar, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dar base ao anteprojeto, ao termo de referência, ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. Então, o estudo técnico preliminar, ele vai ser o quê? Ele vai ser o primeiro passo da licitação, né? Primeiro passo da licitação, muito importante isso, beleza? Então, o estudo técnico preliminar, ele vai dar como base, né, outros documentos que é importante. Vou até colocar aqui, tá? Esse cara aqui eu tenho que escrever para vocês, tá? Então, olha só, nós estamos estudando aqui a fase preparatória, tá? Ó, fase preparatória.
Tá? Ó, então, primeiro, beleza, nós temos aqui ó, o estudo técnico preliminar. Aqui vai analisar se ela é viável ou não. Tá? Se ela for viável, esse documento aqui vai subsidiar, né, o quê? O termo de referência, né? Vai subsidiar o anteprojeto. Aí. Pode subsidiar, né, o projeto básico. Aí. Então ele é o primeiro. É o primeiro, né? Ele é o primeiro passo, né? Ele é o primeiro passo aqui, né? Professor, e o projeto executivo? Não. Quem vai subsidiar o projeto executivo vai ser o quê? Vai ser o projeto básico, projeto executivo. Aí. Vai subsidiar o projeto executivo aí, o projeto básico. Bacana? Dá aí pra galera aí. Então isso aqui é muito importante, você tem que entender fase preparatória, ó. Tá? Ó, estudo técnico preliminar. Professor, tem condições, professor, tem situações da licitação, da fase preparatória, que não é exigido o estudo técnico preliminar? Tem que saber. Sim, são as situações previstas aí no parágrafo 1º, tá, desse artigo, que é o artigo 18. A gente vai estudar esse cara já, para vocês aí. Então isso aqui é o estudo técnico preliminar. Tá? Esse aqui é o estudo técnico preliminar, cara, entenderam? Por que eu estou investindo tempo nisso aqui? Porque isso aqui pode cair na prova, cara. Você tem que saber. Então, o estudo técnico preliminar, primeira informação importante, cara, está na fase de preparação. Na fase de preparação. Tá? Então, é a descrição da necessidade da contratação. Aí, ó, você descreve por que você precisa. Você vai fundamentar em um estudo técnico preliminar que caracteriza o interesse público envolvido. Ou seja, tem que ter o interesse público. 2. A definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? Então vai ser o quê? Definição do objeto para o atendimento. Ok. Definição das condições de execução e de pagamento das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento. Tá? Então, na fase preparatória. Então, na fase preparatória, ele vai pensar em a licitação como um todo. Fase preparatória, né? Não pode, a administração pública e os contratados não podem ser pegos de surpresa. Por surpresa, olha aí. Definição das condições de execução, de pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento dos produtos, né? Orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para a sua formação. Então, a definição do preço, ele faz parte do quê? Faz parte da fase preparatória. Na fase preparatória, vai ser feita a elaboração do edital de licitação. Né? Olha, vai ser feita a elaboração. Professor, e a segunda fase da licitação? É a divulgação do edital. Tá? É a divulgação do edital. Torna-se público, né? Torna-se público. Depois da divulgação digital, vai para a terceira fase, que é a apresentação das propostas ou lances, né? Depois da apresentação das propostas, você tem o julgamento, vence aquela melhor, né? Aquela que vai trazer maior eficácia para a administração pública, e finalmente, né, você vai ter o que? A habilitação, e depois recursos, depois dos recursos você tem a fase da homologação. Ó, elaboração de minuta de contratação quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação. Olha, então a minuta de contrato, tá? A minuta do contrato, ela faz parte do anexo da licitação. Ou seja, o que é isso, né? Quando há a licitação, né? Ou quem vai participar, o que acontece? Quem vai participar, ela já tem que saber como é que vai ser a minuta do contrato, para verificar se concorda ou não concorda com aquelas cláusulas, né? Ó, regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços de execução, de obras e serviços de engenharia, observados potenciais de economia em escala,
Modalidade de licitação, tá? Vai ser diálogo competitivo, concorrência, leilão, né? Pregão, né? Pronto, né? Critérios de julgamento, modo de disputa, adequação e eficiência de forma a combinação desses parâmetros para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, considerando todo o ciclo de vida do objeto, né? Ou seja, nessa fase aqui de preparação, são todos os itens necessários para a realização da licitação. Ó. Motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigência de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas nas licitações de julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, justificativa de regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. A gente viu na aula passada a possibilidade de o quê? De consórcio, né? Análise de riscos que possam comprometer o sucesso das licitações e a boa execução contratual. Inclusive, análise de risco, a gente vai ter um artigo aqui nesta aula específica sobre este assunto, né? A motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, no caso do artigo 24 dessa lei, que a gente vai ver, ó, motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação. O que é esse aqui, o inciso 11, né? Esse inciso 11 é uma parte que cabe o sigilo da licitação. E a gente vai falar sobre esse assunto nessa aula ainda, mais para frente, ok? Então, fase preparatória, 11 passos. 11 produtos aí a serem gerados na fase preparatória da licitação, né? E agora a gente vai detalhando esse cara, né? Primeiro, estudo técnico preliminar. Nós já sabemos lá do estudo técnico preliminar, não é isso? Ele vai o quê? Ele vai identificar a necessidade de contratação e tem que estar de acordo com o interesse público, não é isso? Isso, né? Então, o estudo técnico preliminar, que se refere ao inciso 1 do caput desse artigo, deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor solução. O problema a ser resolvido e a melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação e conterá os seguintes elementos, né? Então, olha que coisa interessante, né? São 5 elementos importantes, não são vários elementos, né? Então, estudo técnico preliminar, gente, de novo, ele antecede os passos. Quem que faz o estudo técnico preliminar? É a própria administração pública, né? Ó, o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação e conterá os seguintes elementos, né? Aí nós temos o quê? Diversos elementos, né? Salvo engano, temos 13 elementos, né? 13 elementos, né? Ele colocou aqui um rol aqui bastante simplificativo, né? Conterá o seguinte: primeiro, a descrição da necessidade da contratação, ou seja, por que precisa fazer aquela licitação, considerando o problema a ser resolvido, sob a perspectiva do interesse público, né? Olha aí, sobre a perspectiva do interesse público, né? Professor, eu quero exemplos. Tudo bem, vamos colocar o covidão aí, tá? Vamos lá. Vamos colocar o TIs, né? Olha aí. Descrição da necessidade da contratação. Qual que é a descrição? Contratação de 20 leitos de UTI para a Santa Casa, né, Santa Casa do município de Cuiabá. Pronto. É a descrição. Beleza. Tá? Aí ele fala, considerando o problema a ser resolvido. Qual que é o problema? Falta de UTI. Falta de UTI devido aí, né, ao efeitos de pandemia, por exemplo, entendeu? Não sei o quê, aumento da população. Hoje nós não temos o quê? Quantidade de leitos suficientes para atender. Não temos quantidade de leitos suficiente para atender a sociedade, tá? Sob a perspectiva do interesse público. E com isso, nós conseguiríamos resolver parte do problema, tá certo? Parte do problema. Uma outra forma de se fundamentar isso, né? Aí verifica-se, por exemplo, que lá na regulação do SUS há uma fila, né? Sempre está tendo uma fila lá de
de dias, né? Dias para a pessoa ficar aguardando uma vaga no UTI. Então isso aí tá? Ok, professor, beleza, né? E agora, cara, que isso aqui é um estudo integrado, tá? Estamos estudando o quê? O estudo técnico preliminar. Nós estamos estudando o quê, cara? Licitação, fase de preparação. E o estudo técnico preliminar é a primeira etapa importantíssima, né? Aí o legislador trouxe parâmetros para elaborar o estudo técnico. Aí tem essa parte do obrigatório. O que acontece? De acordo com a complexidade da contratação, vou passar rápido, olha aqui, ó, item 1, item 2, item 3, eu vou voltar, ó, item 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Tá? Então nós temos o que? 13 itens aqui. Tá? 13 itens que vão o quê? Nortear a elaboração do estudo técnico preliminar. Ok, beleza. Agora, o que acontece? Preste atenção. Tá? Quando a contratação de baixa complexidade, já no parágrafo 2º, o legislador falou o seguinte: não há necessidade de você produzir esses 13 itens do parágrafo 1º. Por quê? Porque é baixa complexidade. Tá? Então, por quê? Porque como é baixa complexidade, você elaborar esses 13 documentos, isso vai gerar o quê? Burocracia em excesso. Aí o que ele faz? Né? O que ele faz? O estudo agora é estudo técnico preliminar. Ele falou o seguinte, olha, quando acontecer uma situação dessa, você fica dispensado de fazer os outros itens. Mas você tem que fazer esse item 1, que é o item obrigatório. Olha aí, ó. O item 4 é o item obrigatório, você tem que fazer pelo menos esse. O item 6 é obrigatório, o item 8 é obrigatório, o item 13 é obrigatório. Tá aí para vocês, né? Então esse cara aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, né? Esse cara tá aqui, ó. O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos 1, 4, 6, 8 e 13 do parágrafo desse artigo, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas, né? Ou seja, tá? Ou seja, quando não é de tanta complexidade ou a necessidade da contratação, você não precisa fazer os 13 itens aí do que? Os 13 itens do estudo técnico. Beleza, tá? Beleza, então você tem que saber, estão fundando o quê? O estudo técnico preliminar. Essa é uma situação, depois eu vou voltar lá. Agora é o seguinte, outro item importante aqui, cara. Olha só. O parágrafo 3º, ele fala o seguinte, ele pode dispensar o estudo técnico preliminar. Tá? Em se tratando do estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, obras, serviços comuns de engenharia, e se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termos de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração dos projetos, né? Então aqui, ó, tratando de estudo técnico preliminar. Então o que acontece, né? Então, o estudo técnico preliminar são 3 situações. Ele pode ser dispensado, tá? Ele vai ser dispensado o estudo técnico preliminar, tá certo? Em situações aí de baixíssima complexidade, tá certo? Especificamente em contratação de obras e serviços comuns de engenharia, tá? Obras e serviços comuns de engenharia, isso é muito importante, né? O cara vai falar que são serviços específicos, não é serviços específicos, né? É o quê? Obras e serviços comuns de engenharia. Se demonstrada a inexistência de prejuízo. E aí, professor, o estudo técnico preliminar, neste caso, será substituído pelo termo de referência e o projeto básico. É a primeira situação. Segunda situação, tá? Segunda situação, quando ele não precisar, não tem toda essa complexidade, ele poderá ser mais sucinto, né? Ou seja, ele é obrigatório a elaboração desses 5 itens. É claro, a dispensa dos outros itens você deverá apresentar as suas devidas justificativas para a não elaboração dos outros itens. Mas pelo menos esses 5 itens você deve saber. Tá? Então, comecei um pouquinho de trás para frente. Tá? E agora? Agora é o estudo técnico preliminar. Então, você vai fazer uma contratação que realmente exija aí
o estudo técnico preliminar. Então, primeira coisa, você tem que saber os 5 itens obrigatórios, né? É o primeiro, o quarto, o 8, o 4, o 8, o 6, 8 e o 13. São os 5 itens obrigatórios, que vão subsidiar o quê? O estudo técnico, né? 2, demonstração da previsão da contratação no plano de contratação anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração. Requisitos da contratação, estimativa das quantidades para a contratação acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar a economia de escala. A economia de escala, né? Sempre fala isso, né? Esse item 4, inclusive, é um item obrigatório, tá? Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução contratada. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários, referenciais, das memórias de cálculo, dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar no anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. Então, esse item aqui, tá? Ele é obrigatório. Então, isso aqui é tudo para o estudo técnico preliminar, para o que? Justificar a necessidade da contratação, visando o que? O atendimento do interesse público, né? 7. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à necessidade técnica, quando for o caso. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação, caso do pagamento, né? Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. 10. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quando há capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e de gestão contratual. Tá? Contratações correlatas e ou interdependentes, descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigatórias, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para o desfazimento e reciclagem de bens e refúgios quando aplicável, né? Esse item 12 aqui vai ser muito pouco aplicado, né? Porque é uma contratação bem específica, né? Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Então, esse aqui é o item 13, também é um item obrigatório, né? Então, você olha aí, né? Tá para vocês aí. Então, isso aqui é todos os requisitos para a elaboração do estudo técnico preliminar. Aí você vai lá, você passa no concurso, está trabalhando, né? Lá no setor de licitação, bacana, estudou com o professor Lack, né? E aí você vai fazer o seguinte, né? Aí você vai fazer o seguinte, cara, olha só. Aí, cara, olha só. Aí o seu chefe fala assim, olha, fulano, faz para mim um estudo técnico preliminar. Cara, são todos esses requisitos aqui que você tem que saber, cara. Ou seja, é burocrático, né? Tá aí. Mas isso aqui para quê? Eu vejo assim, cara, né? É burocrático, professor? É burocrático, mas é o básico, né? Pô, cara, se você vai contratar alguma coisa, cara, você tem que estudar, pensar na melhor solução, no melhor projeto, não é isso? Agora, só o fato, porque envolver recurso público, dinheiro público, você não vai fazer essa análise? Você tem que fazer essa análise, né? Então aqui virou uma lei. E aqui é o recurso público, o dinheiro do povo brasileiro que está em jogo, né? Dos contribuintes. Bacana? Parágrafo 2º, né? Aí conterá os elementos, no mínimo, né? Então, no mínimo, isso aqui é muito importante. Isso aqui é questão de concurso, o cara coloca lá no comando, né? Deverá conter pelo menos, são obrigatórios, né? Aí, eles são 5, o cara vai pegar um desse item, colocar outro item e vai falar aquilo que não é obrigatório, né? Ele é obrigatório, você já sabe, né? E o parágrafo 3º, o parágrafo 3º são as situações na qual, né, você não irá utilizar o estudo técnico preliminar. Tá aí para a galera. Então você já tem que saber que é para a contratação de obras e serviços comuns, né, não especiais,
obras e serviços comuns de engenharia. Né? Quando não apresentar nenhuma possibilidade de prejuízo. Aí você vai direto para o termo de referência e o projeto básico, né? Na minha época de licitação, era só o termo de referência. Agora não, agora a legislação criou aí o estudo técnico preliminar, tá? Mais uma etapa que faz parte da etapa fase preparatória da licitação, né? Artigo 19, olha só, tá? Os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades da administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão, né? Então, o que acontece aqui, né? Aqui tinha que estar também negritado de contratos, né? Ó, os órgãos da administração. Então, olha só, tá? Ó, com competências regulamentares relativas. O que é regulamentar? Está no estatuto, tá? Está lá o regimento interno, né? Esse regulamentares aqui, porque faz parte do regimento interno. Então, você tem lá, atividade da administração, ó, lá no almoxarifado, ó, Almox, né? Ó, setor de obras, ó, tá vendo? Setor de obras, tá? Setor de obras, obras e serviços, né? Setor de licitações e o setor de contratos. Então, o que acontece? O que é esse artigo 19? O que o legislador quer aqui? O legislador aqui, ele define parâmetros de gestão para que esses órgãos exerçam. Ou seja, a intenção é aumentar a governança corporativa, aumentar o índice de eficiência, de eficácia e de efetividade da administração pública. Então, ele obriga que esses setores específicos da administração tenham. Olha só, eles deverão o quê? Instituir instrumentos que permitam, preferencialmente, a centralização dos procedimentos de aquisição e de contratação de bens e serviços, né? Então, todos esses setores aqui, tá, os órgãos da administração pública, ele preza o quê? Preferencialmente pela centralização, tá? Cara, questão de concurso também, cara. Uma hora isso vai cair na sua prova. Tá? Mas, professor, por que o legislador aqui, ele optou pela centralização? É muito simples, setor de compras, cara, né? Cara, quanto maior o volume da compra, menor é o preço. Tá? Menor é o preço. Então, já pensou que cada setorzinho fizesse a sua licitação, cara? Cada setorzinho fizesse a sua licitação, ela fosse descentralizada, cara, você não ia conseguir ter, né, cara, uma eficiência máxima nos preços, maiores descontos. Então ele faz o quê? Ele quer a centralização para ter a proposta mais vantajosa. Isso aí é regra do mercado, isso aí não é regra da licitação. Não foi o legislador que exige. Isso é a regra da demanda e da oferta, é questão de economia, né? E além, por que o legislador preferiu também o quê? A centralização. Então, por questões de economia e, claro, por questões de controle. Fica muito mais fácil os órgãos de controle atuarem sobre isso, né? Vamos lá. Então, esses órgãos, né? Ó, almoxarifado, obras, serviços, licitações e contratos deverão criar catálogo eletrônico de padronização de compra, serviços e obras, admitida a adoção de catálogo do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Olha que coisa interessante. Então ele fala o seguinte, né? É que é para aumentar a governança corporativa. Ele falou o seguinte, olha, vocês poderão criar o catálogo eletrônico de padronização. Pronto, tá aí, né? Beleza. Então cada um pode ter o seu? Cada poder pode ser o seu? Pode ter o seu, tá lá. Só que ele criou uma outra possibilidade, que eu acho que esse é o padrão. O que ele falou? Ó, o que ele falou? A legislação falou, cara, você pode criar seu próprio órgão, o seu próprio catálogo, mas admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Então você põe lá, por exemplo, um município pequeno, prefeitura de Várzea Grande, né? A prefeitura de Várzea Grande, ela pode elaborar seu catálogo? Pode. E se ela não elaborar, ela pode adotar o catálogo federal como o seu catálogo. E eu digo para vocês que a tendência é isso, tá? A tendência é o seguinte, a tendência cada vez mais é o quê? É a adesão, né, dos municípios, dos estados, o quê? No catálogo federal, tá? É muito melhor, cara, porque você fazer um catálogo de padronização é muito complicado, o catálogo de padronização. E aqui já tem, quando fala catálogo, qual que é a intenção? É padronizar. Ó, eletrônico de padronização. Ah, eu quero comprar
papel. Então lá tem toda a padronização necessária da especificação que ele vai utilizar para a licitação. Isso aqui dá o quê? Mais performance, né? É claro, fase do quê? Fase de preparação. Vamos lá, né? Outra coisa importante de gestão corporativa por esses órgãos, ó. Instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo. Então ele quer o quê? Ele quer um sistema eletrônico informatizado para acompanhar o desenvolvimento das obras, inclusive com imagens e vídeo. Questão de prova esse cara, meu, pode ter certeza, né? Vamos lá. Instituir com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, termos de referência, contratos padronizados e outros documentos, admitida a adoção de minutas do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos, né? É a mesma coisa, ó, admitida a adoção de minutas. Então você tem, né, um setor de compras aí do governo federal muito bem constituído, muito bem atuante, servindo aí de referência para o Brasil todo. Então ele fala o seguinte, olha, como eu falei, então esse artigo 19 aqui é o artigo da gestão corporativa. Ele quer que esses órgãos internos da atividade meio melhorem a sua performance. Então ele dá parâmetros. Aí ele falou, cara, você lá junto com a assessoria jurídica e o controle interno, você tem que ter modelos de minuta. Então esses órgãos aqui elaboram esses modelos de minuta, onde todos os entes da federação, todos os entes lá do poder do órgão, o que acontece? Eles vão adotar esses padrões, né? Vamos lá. Promover a adoção gradativa de tecnologias de processos integrados que permitam a criação, utilização e atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia. Então ele quer o quê? Processos integrados. Ele quer que todos os sistemas sejam o quê? Integrados entre si, né? Ok. Parágrafo 1º. O catálogo referido no inciso 2, né? O inciso 2, vamos lá, ó, que é o catálogo eletrônico de padronização. Ok, vamos lá, né? Poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou de maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitação, assim como especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 2º. Olá, amigos, inicialmente eu peço desculpa para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso site, a Lá Concurso, a qualidade e a seriedade que nós trabalhamos. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos e concurseiro profissional. Somente em 2022, é isso mesmo, eu já fui aprovado em 9 concursos públicos. Eu estou aqui para te ajudar de verdade nessa caminhada do concurso público. Se você gostou dessa aula, se você gostou do professor, clique no link aqui embaixo, faça a sua matrícula, que eu tenho certeza que você ficará super competitivo para o concurso, tanto da Prefeitura quanto da Câmara de Nova Chavantina. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Tchau, tchau.